mas hoje eu quero falar com você sobre o que está em Romanos, capítulo 5. Se você trouxe a sua Bíblia aí, hoje é domingo, dia de ler a Bíblia. Então, Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1, quem achou, diga amém. 2 pessoas, agora você vai achar que o pessoal do telão colocou para você. Quero ler com você Romanos 5, 1 e 2. A palavra fala para mim e para você. Vamos ler juntos, né? Porque hoje é domingo, dia de ler a Bíblia, a gente lê junto, que é a igreja pentecostal da Parede Preta. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, olha só. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Será que você pode fechar os seus olhos mais uma vez nessa noite? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem falado e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai falar. Pai, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê olhos para ver, que a nossa boca possa profetizar da Tua palavra liberada sobre nós. Eu te peço, usa a minha vida, que cada palavra aqui seja como semente liberada em terra boa nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Hoje eu quero falar com você sobre a graça. Fala comigo, a graça. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, a graça. Ai, que gracinha a pessoa que está do seu lado aí. Quando a gente fala sobre graça, a gente precisa entender o que é graça. Da mesma maneira que nós entendemos na semana passada o que é justiça e o que é a justiça de Deus e que fala a respeito da justiça de Deus. Mas há algo nesse texto que logo de cara eu preciso trabalhar, eu tenho alguns poucos minutos, então preciso que você preste muita atenção para eu tentar resumir o máximo que eu conseguir para apresentar o que eu preciso trazer para você nessa noite. Mas o que Paulo começa a dizer no versículo 1, se você puder deixar aberto para mim, Paulo fala, tendo sido pois justificados pela fé. Nós já falamos semana passada o que significa justificação. Justificação é você ser feito justo. E essa justificação Paulo deixa muito bem claro, e eu preciso que você entenda essa realidade. Cada palavra que é liberada, cada palavra que é escrita, tem um significado. Eu, sexta-feira agora, os voluntários se juntaram aqui e me deram uma coletânea de livros. Gente, eles sabem investir, né? Investe no pastor com livro. Vocês são uma bênção, gente, vocês não estão entendendo. Me deram uma coletânea de livros do Charles Spurgeon sobre os Salmos. Gente, são 3 livros, sem mentira nenhuma, desse tamanho. Eu acho que eu vou demorar uns 3 anos para ler, se eu demorar 1 ano cada livro daquele ali. Mas, um livro maravilhoso. Mas cada palavra no seu significado do grego, do hebraico, está ali. Então, cara, é literalmente, sabe, pegar o texto assim, entender que existem verdades ali por trás. E isso é muito precioso, e todas as vezes que eu caio numa escritura, eu tento pegar ao máximo o que ela de fato quer dizer. Mas Paulo, ele tem um cuidado naquilo que ele fala. Ele começa dizendo que tendo, pois, sido justificados pela fé, coisa que ele já começou a falar em Romanos, capítulo 1 até o 4, até então, mas agora ele reafirma isso, a sua justificação é única e exclusivamente pela fé. Não existe outra maneira, não é por aquilo que você pode pagar, não é por aquilo que você pode comprar, não é pela sua influência, nem o seu nível de conhecimento ou grau intelectual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Eu sei que está um pouco rápido, se tiver um pouco, as pessoas estão olhando para mim com cara de desesperado, se tiver um pouco rápido, me avisa, que eu acelero um pouco mais aí, do jeito que eu estava falando, fica mais lento. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Vamos ler de novo o texto, Romanos capítulo 5, 1 e 2. Tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Paulo começa a estabelecer um princípio, justificação pela fé. Com essa justificação agora nós temos paz com Deus, por meio, ficou até mais santo, aleluia, por meio de quem? Por meio de Jesus. Jesus, ele deixa claro, eu sou o caminho, a verdade e a... Isso, vamos de novo, bem didático, eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus, ele fala, não tem outra maneira. Nós alcançamos a graça, a redenção, a justificação por meio de Jesus, irmão. Se você está tentando buscar graça, justificação, perdão de pecados, uma nova vida, talvez algo diferente, em outra fonte de vida, deixa eu falar algo para você, a única fonte de vida que você vai encontrar a vida eterna é Jesus. Deus, ele fala, foi por meio de Cristo, pela fé, que você agora foi justificado, e aí ele começa a trazer um ponto muito importante. Por essa fé, você acessa a graça. É por meio dessa fé.
no sacrifício de Jesus, que te justifica do pecado, te dá paz com Deus, que agora você acessa a graça. E hoje eu quero gastar os poucos minutos que eu tenho para falar a respeito da graça de Deus. O que é a graça? Porque muitas vezes a gente não entende o que é graça. A gente fala de graça, e a única coisa que eu entendo, pastor, é quando é buy one, get one, e aí é de graça. Eu sei que eu vou levar sem pagar nada. Ninguém riu dessa piada. De manhã a galera curtiu, cara. Meu Deus, eu fiquei todo animado. Buy one, get one. Ok. Foi em inglês, né? Sorry. Comprar um, ganha outro, gente, de graça. Aê. Ai, Deus amado. Mas vamos lá. De graça. Então me explica, pastor, o que é a graça? Você já sabe a definição disso, mas eu vou te relembrar. Graça é favor imerecido. Em outras palavras, é receber aquilo que você não deveria receber. Quem tem filhos aqui? Quantos tem filhos? Levanta a sua mão para eu poder ver você. Muito bem. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu vou pegar, de manhã cedo eu peguei o Tércio, hoje à noite eu vou pegar o Fernando. Então, Fernando, digamos você tem as suas filhas, imagina que quando elas eram menores, porque só criança pequena que dá trabalho, né, gente? Aleluia. Você que tem uma filha adolescente aí, você não tem trabalho nenhum, né? Por isso que os nossos Legacy Rock estão aqui cheios do Espírito Santo, aleluia. Né? Aleluia. Mas traz ele para a igreja quando tem culto também, abençoados, tá? Mas, agora fiz propaganda do seu culto, hein, cara? Você também, tá? Glória a Deus. Depois atrás, abençoa a vida do pastor. Cara, mas imagina só, se o Fernando ele fala algo, ele dá um decreto, ele estabelece alguma coisa e por algum motivo ele vira as costas, e quando ele vira as costas, a primeira coisa que os seus filhos fazem é desobedecê-lo. A gente precisa lembrar que para toda decisão, para toda escolha existe uma consequência, sim ou não? A vida da gente é feita de escolhas e consequência. E a consequência da escolha da desobediência é a morte, o pecado. Se você vai em Gênesis, é o que você consegue ver. Em Gênesis capítulo 1, a palavra fala, no capítulo 1, verso 26 e 27, Deus fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e assim Deus o criou. Feito isso, Deus dá um decreto. Eu falei isso no primeiro culto, gente, não tem como voltar aqui. Mas ele dá um decreto, Deus cumpre com a sua justiça, cumprindo a palavra que ele derramou. A palavra era, para a obediência existe vida, para a desobediência existe morte. A matemática é simples. Para a obediência, vida e bênção. Para a desobediência, morte e separação. Mas imagina que por um acaso, vou dar um exemplo que ele botou a caneca, falou, não pega na minha caneca, ele pegou na caneca, a caneca caiu no chão. Uma caneca que ele gostava muito, que veio da Itália, aquela coisa era toda, meu Deus do céu. Aí quando chega em casa, ele vê aquilo lá, ele sai muito bravo de casa. Mas quando ele volta, ao invés de dar aquilo que ela merecia, ou dar aquilo que os seus filhos mereciam, porque ele liberou uma palavra, ao invés disso ele chega com um presente. É literalmente isso, não tem uma maneira mais didática para tentar explicar para você o que nós recebemos do Senhor. A consequência da escolha da humanidade, ao escolher o pecado, a presença do Senhor, escolher o pecado, a vida que Deus tinha para nós, a consequência disso era a morte, era a separação. Mas sabe o que Deus fez? A palavra fala em João 3,16, e você conhece esse texto de cor, porque a nossa escola bíblica dominical está chegando aqui, aleluia. E aí você vai saber que em João 3,16, a palavra fala que Deus tanto nos amou, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O presente de Deus para nós foi Jesus, a melhor semente. Aí é por isso que eu não entendo, a gente precisa aqui estar falando sobre dízimo e oferta, para você entender o poder de uma semente. Deus entregou a sua melhor semente para que você pudesse estar aqui hoje. O sim de Jesus fez com que eu e você pudéssemos estar aqui. O melhor presente que Deus poderia nos dar é Jesus. Ele fala, minha vida ninguém tira, eu mesmo dou em favor de vocês. Jesus não foi obrigado, Ele se entregou por nós. Então agora imagina essa seguinte situação. Suas filhas te desobedecem. Ao invés de puni-las, você traz um presente. Isso é graça, favor imerecido, receber algo que você não merecia. Vocês estão me entendendo aqui? Agora vamos explicar algo que a palavra nos fala a respeito de misericórdia, porque a palavra também fala que a graça e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Quem está comigo aqui? A gente ama falar esse texto. Mas o que é misericórdia? Aqui eu preciso que você preste atenção. Misericórdia é não receber aquilo que você deveria receber. Até engasguei, vou de novo. Misericórdia é não receber aquilo que você deveria receber. Graça é receber aquilo que você não deveria receber. Misericórdia é não receber aquilo que você deveria receber.
Então eu falei isso de manhã. O que ela deveria receber? Peia, né? Em outras partes do Brasil, borracha, né? Uma varinha, né? Mágica, de condão, bonitinho. Meu Deus, pastor, falei mesmo, tá bom? Eduque seu filho do jeito que você achar, mas a palavra fala a respeito disso. Se você ama, o pai que ama, disciplina o seu filho. Então, se você, não estou falando de espancamento aqui, em nome de Jesus, não aparece. Pastor de Lagoinha, Nova York, está repreendido, Satanás. Tá? Mas a consequência para uma desobediência seria uma correção, seria uma punição, seria algo relacionado a isso. Isso é o que ela deveria receber, mas o que ela recebe? Misericórdia. Não, você não vai receber o que você deveria, agora eu vou te dar graça. Você vai receber algo que você não deveria receber. Está todo mundo entendendo o que eu falei? We are on the same page? A gente está na mesma página? Então a gente entendeu agora o que é graça, e a gente entendeu o que é misericórdia. Agora vamos ler de novo esse texto para que você possa entender. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O amor de Deus é demonstrado por nós. Eu amo essa expressão que ele fala. O amor de Deus é demonstrado por nós pelo sacrifício de Jesus. Em outras palavras, quando Jesus se entrega por nós, naquela cruz ele manifesta a sua graça e a sua misericórdia. A primeira realidade que a palavra deixa claro para mim e para você, em Romanos, continua lendo, vamos continuar lendo um pouquinho mais para frente. A palavra fala no verso 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Dificilmente, fala comigo, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Deixa aberto esse versículo. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em outras versões vai falar quando ainda éramos inimigos de Deus. Você tem noção do que eu estou falando? Vou deixar mais claro para você, para ver se faz sentido. Eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino, quando eu penso nos meus pais, que dificilmente os meus pais me entregariam para que uma pessoa boa fosse liberta, ou tivesse perdão, ou me entregaria para que outra pessoa pudesse receber alguma coisa. Você que é pai, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Se você não faria isso por alguém que é bom, imagina, a palavra fala, dificilmente alguém faria por quem é bom, por quem é bom. Agora imagina por quem é ruim, por quem é seu inimigo. Ele fala assim, mas foi esse o amor de Deus por nós, quando ainda éramos seus inimigos. Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu. Irmão, eu preciso que você entenda isso, graça é o acesso que Deus te dá ao amor de Deus. Jesus te dá acesso a esse amor através do seu sacrifício. Quando nós olhamos para isso, e a realidade que a gente começou a ler foi, a graça do Senhor nos traz paz com Deus. Fala comigo, paz com Deus. A primeira realidade da graça que você precisa entender e levar para sua casa hoje é que você tem paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus, irmão. Talvez para você não faça muito sentido, mas imagina lá, a Ucrânia e a Rússia estão até agora em guerra. Ter paz é literalmente isso. Nós estávamos em guerra, nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento, não tinha como. Existiam atritos, coisas que nos separavam de Deus. O pecado nos separava, a injustiça, a morte. E a palavra fala que agora, pelo sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. Aí sabe o que eu não entendo? E aqui eu preciso começar a pregar, que agora eu dei a introdução, agora eu vou começar a pregar. Muito crente, mesmo depois de crente, acha que Deus é inimigo. Quando que por algum motivo você peca, ou você erra, ou você faz alguma coisa, ao invés de irmos para Deus, nós fugimos da sua presença. Agora a gente não escuta um amém, eu vou falar de novo para ver se você entende o que eu estou falando. Eu acho que está funcionando, porque a galera está me olhando muito fixo e não está falando amém. Quem está recebendo, diga amém. O que você precisa entender nessa noite, o primeiro princípio é que Deus não é seu inimigo. A palavra fala que quando Cristo se entrega por nós, e você acessa pela fé, você não é mais inimigo de Deus, mas você tem paz com Deus. Por isso, irmão, deixa eu te falar algo. Ao invés de correr da presença, corra para a presença. Ao invés de correr de estar na presença do Senhor para ser transformado, para ser mudado, corra para a presença. Não fuja da presença de Deus. É engraçado porque quando a gente olha para isso, e a gente sabe o que aconteceu no jardim,
em Gênesis capítulo 2, a palavra fala do relato da queda, e você olha, o que acontece? Deus procura Adão e fala assim: Adão, não estou te achando, cadê você? E ele fala: Deus, escutei seus passos, eu me escondi, porque eu estava nu. Primeira coisa que a gente faz normalmente, a gente foge da presença, ao invés de correr para ela. Mas a realidade que Cristo nos deu foi paz com Deus. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Uma realidade que você precisa crer, irmão, e viver essa realidade. Você não mais é inimigo de Deus. Pare de ouvir essas mentiras que, não, porque Deus está molhando meu parquinho, pastor, você não está entendendo, parece que a gente não está muito conectado. Irmão, isso não existe, porque se você foi alcançado por essa graça, você não é inimigo, você é amigo de Deus, você agora vive em unidade, em relacionamento, em intimidade com Ele. Essa é a graça, essa é a graça. A graça, a primeira realidade, ela te fala sobre a paz. Nós temos paz com Deus. Fala mais uma vez: paz com Deus. Eu escrevi isso aqui de manhã, eu vou repetir: a sua graça nos dá aquilo que não merecíamos, e a sua misericórdia nos poupa de receber aquilo que merecíamos. Nós não merecíamos, mas Cristo se entregou por nós. Primeira realidade é que nós temos paz com Deus. Mas se você continua lendo esse texto precioso que eu estou lendo aqui com você, no verso 9 a palavra fala, no mesmo Romanos capítulo 5, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Glória a Deus, aleluia por isso, irmão. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Paulo, ele reafirma isso mais de 3 vezes no mesmo texto: você é reconciliado com Deus, você tem acesso ao Pai. Existe uma realidade, que a gente fala em justiça de Deus. Eu amo essa passagem que Paulo fala, a gente não precisa mais se achegar diante do Senhor como um pecador, como quem tivesse envergonhado de algo, porque nós somos revestidos do sangue de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado. Quando Ele olha para nós, Ele vê a Jesus. Ele fala: revesti-vos de Cristo. Quando Deus lá nos céus olha para nós, Ele não vê o seu pecado, Ele não vê a sua impureza, Ele vê Jesus em você. Você não precisa mais se achegar ao trono de Deus com medo, mas com autoridade, como filho de Deus, reconciliado no Senhor. Primeira realidade que a palavra fala, é muito clara para mim e para você: a graça nos dá paz com Deus. Fala comigo mais uma vez: paz com Deus. Mas a segunda realidade que a palavra fala, em Romanos agora capítulo 6, continua um pouquinho mais para frente. Romanos capítulo 6, Paulo fala sobre essa graça. Ele nos apresenta: olha, você recebeu essa graça, por causa do pecado, Deus levantou um sacrifício para suprir, para pagar o preço por nós. Ele fala: você foi reconciliado com Deus por meio dessa graça. Só que aí existe uma realidade que eu e você precisamos viver em Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Olha o que a palavra fala. Romanos 6, verso 1, a palavra fala: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Parece ridículo o que eu estou falando, sim ou não? Ninguém achou que é ridículo. Eu acharia. Porque esse era um argumento da galera da época. Bom, se nós estávamos pecando e a graça nos alcançou, logo, vamos pecar mais, porque aí a graça vai aumentar, né? Não é bem assim. Parece ridículo. Não, pastor, isso é muito óbvio, mas isso era um argumento. E está cheio de crente dentro da igreja que escuta sobre a graça, recebe sobre a graça, e a primeira coisa que faz é achar um argumento dentro dela para poder pecar. Agora que ficou o silêncio mesmo, não tem um amém. Vou até tomar uma água para engolir essa. Irmão, desculpa, eu vim pregar sobre a graça hoje. A realidade clara que a gente encontra em Romanos. Vamos continuar lendo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como continuaremos vivendo nele? Irmão, olha isso. A realidade que Paulo nos apresenta aqui: a graça é a morte para o pecado e a vida em Cristo.
Quando nós somos alcançados pela graça, não tem como a gente continuar vivendo a mesma vida. Ei, irmão, se você foi alcançado por Jesus, você teve uma nova vida nele, não tem como você continuar nessa mesma vida de pecado. Deus não te alcançou, Deus não derramou o seu sangue para que você continuasse vivendo essa mesma vida medíocre, preso no pecado, escravizado por armadilhas, por tentações. Existe vida em liberdade, e essa liberdade você só vive em Jesus. Paulo fala, não tem como quem foi alcançado pela graça viver nessa mesma vida de pecado. Por isso, irmão, deixa eu te fazer um convite como um irmão em Cristo, não só como seu pastor. Pare de viver essa vida de pecado. Deus já te libertou. Se você não foi liberto, você vai ser liberto hoje, em nome de Jesus, meu filho. Não, pastor, eu não fui ainda, é hoje, seu dia é hoje. Mas a realidade é que Paulo fala assim, ei, quem foi liberto do pecado não pode continuar vivendo nele. É por isso que eu não entendo, a pessoa fala que é crente, mas você olha para a pessoa, não sei se você já viveu isso, irmão, aquele velho ditado do, você é crente? Mas nem parece. Não, você é crente. Não parece não. Não pode ser. Você vai para a igreja? Ser crente? Esse aqui não é crente não. Eu já ouvi isso. O dia que eu ouvi isso, irmão, parece que foi uma facada assim em mim. Eu falei assim, meu Deus, Jesus, o que eu estou fazendo? Quando eu entendi que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, quando me alcançaram, me deram a oportunidade de ter uma nova vida. Não mais uma vida presa em pecado, não mais uma vida presa em mentiras, não mais uma vida presa em tentações, em armadilhas, presa nas mentiras de Satanás. Talvez você está aí, já ouviu sobre a graça, mas você tá vivendo uma vida de escravidão no pecado. Ei, deixa eu dar uma novidade de vida para você. Você é livre no Senhor. Você é livre. A palavra é muito clara dizer para nós, primeira realidade é que a graça nos traz paz com Deus, mas a segunda realidade é que a graça é a morte para o pecado e a vida em Deus. Paulo continua escrevendo, vamos ler o que ele fala. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Irmão, seu velho homem morreu lá na cruz. Seu velho homem ficou lá atrás, irmão. Não, pastor, porque você sabe como é que é, né? Estou sendo curado ainda, tem 50 anos que a pessoa está tentando matar o velho homem. Está parecendo um zumbi, não é mais velho homem, que o velho homem está morto e vivo, né? Não morre nunca. Já morreu, irmão. O que você fazia? Você mentia? Para de mentir. Você roubava? Para de roubar. Você prostituía? Para com isso, irmão. Não é para isso que Deus te chamou. Quem está comigo, diga amém. Se você tinha uma vida de escravidão, de pornografia, de masturbação, de roubo, eu não sei. A palavra fala, independente da vida que você levava, acabou, morreu com Ele. Por isso que quando você levanta as suas mãos e fala assim, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, você em outras palavras está dizendo, eu estou crucificando o velho homem para que eu viva o novo de Deus. Existe um novo de Deus para ser derramado sobre a sua vida quando você alcança a graça, por meio da fé em Cristo Jesus. A graça te traz paz com Deus. A graça é a morte do pecado e a vida com Cristo, mas existe algo muito interessante nesse texto que eu comecei lendo com você, porque esse era um argumento da igreja de Roma. Bom, se nós estávamos pecando e a graça nos alcançou, logo vamos pecar mais para que a graça aumente. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós queremos usar a graça, a revelação dela para justificar o nosso pecado. Mas a terceira realidade que eu quero trazer para você nessa noite é que a graça não é justificativa para pecado. A gente ama dizer, principalmente a gente que é mais novo, não, porque agora, você não está entendendo, pastor, a gente vive no tempo da graça. Quem já ouviu isso? Não precisa levantar a mão, hein? Não, pastor, porque os meus pais, eles viviam numa igreja com muita religiosidade. A gente tinha que usar saia,
era um coque na cabeça, a gente tinha que ir vestido de terno e gravata. Pois é, irmão, talvez muita coisa, por meio da doutrina, a gente ficou enrijecido, mas existe uma realidade. Esse povo orava mais do que qualquer outra pessoa, eles tinham temor a Deus. Aí sabe o que acontece? Agora a gente fala, eu estou debaixo da graça, mas falta o temor na sua vida. Você começa a usar da graça para justificar os seus erros e pecados. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: ei, não use a graça como justificativa daquilo que você está vivendo. Você foi feito para ser santo em Deus. Graça é santidade. Se eu tivesse que dar um outro título para essa mensagem, santidade, o que Paulo está falando é: toma vergonha na cara, crente, bandido. Para de querer justificar os seus pecados. E aí a gente começa a ver essa realidade. E é incrível o que a palavra fala, né, cara? Eu acho maravilhoso. Que Paulo, ele fala, eu vou continuar lendo só para você, eu tenho poucos minutos, mas eu preciso continuar lendo, eu não posso terminar essa palavra pela metade, irmão, me dá mais 5 minutos em nome de Jesus. Se dessa forma fomos unidos com ele na sua semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo de pecado seja destruído, não mais sejamos escravos do pecado. Você não é mais escravo do pecado, lindinho, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Verso 11 a 12, fica comigo em nome de Jesus. Da mesma forma, fala comigo, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam o corpo de vocês, os membros do corpo de vocês, ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como instrumento de justiça, como quem voltou da morte para a vida. Verso 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. É essa graça que nos faz santo, é essa graça que nos justifica, é essa graça que nos dá uma nova vida, é essa graça que nos liberta do pecado. Ele não fala que essa graça é justificativa para você pecar, mas hoje a gente tem um termo ridículo, infantil, medíocre, imoral. O que eu puder falar desse termo ridículo eu vou falar. Hipócrita, chamado hipergraça. Se você nunca ouviu a respeito disso, pastor, eu nunca ouvi, que bênção, irmão, glória a Deus, continua assim. Mas eu preciso te trazer um entendimento do que as pessoas estão falando hoje de hipergraça. A hipergraça fala que você não precisa fazer nada, ou melhor, nada daquilo que você faça muda aquilo que Deus fez por você. E de fato, nada daquilo que você faça muda o sacrifício de Jesus, já está consumado, tetelestai, a palavra fala, está consumado. Mas isso não significa que essa graça que te alcançou é uma justificativa ou algo que você pode se esconder por detrás dela para viver uma vida de pecado. Paulo fala: morram para o pecado, que a sua vida não seja instrumento de injustiça, mas instrumento de justiça para a glória de Deus. A gente precisa entender, irmão, que a graça não é hipergraça. Hipergraça fala para você pular carnaval e está tudo certo. A hipergraça fala para você atualizar a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. A palavra de Deus, o verbo, João 14, verso 1 vai falar que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele existe muito antes do mundo, da fundação dele, vai continuar existindo. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Por meio das coisas existem e subsistem, todas as coisas são formadas por ele e são sustentadas nele. Ei, não precisa atualizar a Bíblia, precisa atualizar a sua fé. Você não precisa mudar a Bíblia, você precisa mudar a sua mente. Romanos 12, 2 fala para mim e para você: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, não vem com esse papo medíocre de hipergraça para mim, falar que precisa mudar o evangelho. Começa a mudar a sua vida, para que você possa ser transformado por ela. Eu falei para você vir hoje que eu ia te falar umas verdades. Essa é a graça.
Essa é a graça. Essa é a graça que nós pregamos. Pregue a palavra. Judas capítulo 1. Antes de Apocalipse, irmão. Judas capítulo 1, 3 e 4. Talvez você pode achar assim, não pastor, isso é coisa de agora, né? Esses abençoadinhos que começam a pregar o que acham. Deixa eu falar uma coisa para você, cuidado com o que você assiste na internet. Talvez você nem volte mais na igreja depois dessa. Está tudo certo. Você não levantou e foi embora até agora, está tudo certo. Cuidado com o que você assiste na internet. Tem muito lobo vestido com pele de ovelha tentando enganar os santos de Cristo. Mas talvez, não, Neto, isso aí é coisa da sua cabeça. Judas capítulo 1, do 3 ao 4. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação, Judas queria falar sobre a salvação, queria falar sobre coisa boa, né? Senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo. Graça de Deus não é libertinagem. Graça de Deus não é você pintar e bordar e fazer o que você quiser, irmão. Graça de Deus é viver em santidade. Falei com você, a primeira realidade. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Continua me amando até o final do culto, irmão. A graça nos traz paz com Deus. A graça é a morte para o pecado e a vida em Cristo. A graça não é justificativa para o pecado, mas a grande realidade que a palavra traz para mim e para você, a respeito disso. E o apóstolo Paulo nos diz no verso 20, quando vocês eram escravos, Romanos 6, 20, quando vocês eram escravos do pecado e estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas a quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que você pode celebrar o nosso Deus por essa palavra nessa noite? Eu termino aqui trazendo um texto de 1 Pedro capítulo 1. A gente precisa entender essa realidade, irmãos. Nós temos uma aliança com Ele. Você quer viver salvação, quer viver vida eterna, quer viver a graça? É a aliança. Deixa eu já acabar com meio mundo de heresia seu. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre? A palavra fala que nós temos um compromisso com Ele. Nós somos uma noiva, nós ainda vamos casar. O meu e o seu papel é ser fiel a essa aliança até o último dia, para que nós possamos usufruir do fruto dessa aliança. Sabe qual que é o fruto da aliança? Quando Jesus ele está sentado com os seus discípulos, ele fala assim: ei, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem, lembrem da minha morte, mas da minha ressurreição. Hoje eu estabeleço uma nova aliança com vocês, e essa aliança é uma aliança de vida, irmão. Você vai ter acesso à vida eterna, vai viver, entrar no deleite, no gozo do seu Senhor, quando você for fiel a essa aliança até o fim. Quando Pedro é questionado a respeito disso, sabe o que ele fala? 1 Pedro, verso 18, irmão, eu preciso ler isso aqui com você. 1 Pedro, verso 13, desculpa. 1 Pedro 13, a palavra fala: portanto, estejam com a mente preparada e prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança, olha, na graça. Você já ouviu alguém falar isso? A mesma coisa que Paulo fala. Coloquem a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amordar pelos os maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. Por meio dele, vocês
vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Irmãos, se coloque de pé em nome de Jesus. O que Pedro fala, o que Paulo fala, o que a palavra nos apresenta sobre a graça essa é a chave de uma nova vida. É esse o favor que foi liberado sobre você. A graça é a misericórdia de alcançar lá naquela cruz, quando Jesus tomou sobre si os meus e os seus pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.